tem uma característica muito interessante, que é uma das pouquíssimas parábolas, não é a única, a outra eu não me recordo, mas é essa e mais uma, se não me engano, que Jesus explica a parábola. Que os apóstolos perguntam e Jesus explica a parábola. Normalmente, ele contava a parábola e deixava para quem tivesse ouvidos de ouvir. Mas essa parábola, especificamente, os apóstolos perguntam a Jesus o que significavam as sementes do semeador, e Jesus explica aos apóstolos. Nós vamos ler a parábola para que a gente não perca nada e a gente vai depois refletir, analisar essa parábola. Essa parábola eu vou narrar, aqui está em Mateus, mas ela também se encontra em Lucas e Marcos. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Estava estudando a parábola e eu estava pensando no seguinte: aqui todo mundo, inclusive eu especificamente, temos problema de audição, porque há mais de 2000 anos a gente está ouvindo ouça quem tem ouvidos de ouvir, e a gente não escuta, a gente não compreende, a gente não faz. A parábola do semeador, Jesus diz que o semeador saiu a semear. O que é mais importante na parábola? O semeador, a semente ou o terreno? Vamos voltar no tempo de Jesus. Naquela sociedade, o plantio, o cultivo era feito de forma diferente. O trabalho da terra era feito de forma diferente do que nós imaginamos e do que nós concebemos. Nós sabemos que normalmente, quando a pessoa é um agricultor, ele vai fazer o quê? Ele tem o momento da colheita, ele colhe, aí ele vai fazer o quê? Trabalhar a terra para uma nova semeadura. Vai arar, vai tirar o restinho que sobrou, as ervas daninhas que ficaram, as pedras, ele vai tirar, vai deixar, não é assim que o agricultor faz? Vai deixar o terreno limpo, arado, preparado para ali fazer uma nova semeadura. No tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus, eles iam colher, o agricultor ia colher o que havia plantado, e ali ele colhia e fazia um salseiro danado no terreno, porque caía galho, caía tronco, caía pedra, e ele pisoteava o terreno, tirava o que ele colheu, e naquele terreno pisoteado, naquele terreno bagunçado, com resto de plantação, eles jogavam as sementes. E depois eles passavam o arado. Aí a gente pode pensar assim, né? Mas que coisa estranha, que maneira de cultivo tão diferente. Mas era assim que era feito. Porque se nós imaginássemos o semeador jogando a semente na beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, a gente vai falar assim: esse semeador é muito descuidado. Esse semeador é descuidado. Como é que ele joga terra, semente na beira do caminho? Como é que ele joga semente entre pedras que sabe que não vai vingar?
entre espinhos. E como é que ele não vai jogar só onde o solo é fértil? Porque o que vale para nós não são as sementes. As sementes são imutáveis. Na parábola do semeador, as sementes são os dons divinos. O semeador é representado por Jesus. O semeador é Deus. Que quem o representa na terra é Jesus. Os solos, os tipos de solos são o coração do homem. O tipo de terreno é o nosso coração, que estará preparado ou não para receber as sementes. Quem nós somos? Qual é o tipo de solo que nós temos em nosso coração? Ou, eu vou mais adiante, todos nós, em algum momento da vida, já passamos, se não estamos hoje com um determinado coração para receber as sementes, nós nessa vida mesmo, nós temos momentos em que somos o solo pedregoso, em que somos o solo à beira do caminho, em que somos os espinheiros. E será que a gente já é terra boa? Alírio Cerqueira Filho, nesse livro Parábolas Terapêuticas, à luz da psicologia, ele nos diz que os solos são representados aqui na parábola, não são só 4 solos, são 6, porque até mesmo o solo fértil, ele é representado em 3 escalas diferentes. Uns produzem 30, outros produzem 60 e outros 100. Por quê? Porque nós recebemos as sementes. Hoje nós podemos fazer algum bem com as sementes que a gente recebe. Hoje nós deixamos algumas sementes florescerem no nosso jardim. Mas olha só, laranjeira florida é laranja? Laranjeira florida é laranja? Ainda não, mas é laranjeira florida. A laranja, o sumo é depois, é o fruto. Então, muitas vezes, nós conseguimos fazer, nós aqui, conseguimos fazer todo o bem que um Bezerra de Menezes faz, que um Divaldo Franco faz, que Madre Teresa fez e que abnegados servidores fazem. Nós fazemos o bem que eles fazem? Não, eles produzem 60. Se a gente estiver produzindo os 30, bacana. A gente já vai ao SOC, a gente já está aqui. Quem produz 100? Na plenitude, Jesus. Os Espíritos puros. Então a gente, quando recebe o nosso solo do nosso coração, já está preparado, disposto. E aí lá no Livro dos Espíritos, a gente lembra que Kardec pergunta, o verdadeiro espírita quem é? É aquele que já é bom? E os espíritos dizem não. É aquele que já se esforça mais em vencer as suas tendências negativas. É aquele que se conhece e que se esforça muito. E que faz todo o bem que é possível, que está nas suas mãos, que é possível, porque para mim não é possível ainda fazer o que o Chico fez, para mim não é possível fazer o que o Divaldo faz, não é possível, mas a gente já consegue fazer alguma coisinha. O que é então o solo? A gente aqui vai falar de um pedaço de terra, que tem características muito diversas, muito diferentes. Nessa gleba de terra, nesse terreno, nós temos as sementes
que caem à beira do caminho? Quem são os indivíduos que recebem o título de terreno à beira do caminho? São aqueles indivíduos que estão vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que vive, que não está preocupado com espiritualizar-se, que não está preocupado em pensar que existe algo mais além da vida material. Não são bons nem ruins, mas que vivem a vida de forma rasa, rasteira, exatamente como à beira do caminho. Não tem profundidade alguma. A semente que cai ali, ela não penetra nesse solo, nem ouve. O indivíduo nem ouve, nem escuta, ele não quer saber, ele não se interessa, ele vive quase que no automatismo da existência. Então nós não podemos chegar e dizer o que acontece com essas sementes. Elas são lançadas, as ideias, a mensagem, ela é lançada. Jesus veio até nós e por acaso a gente lembra Jesus procurando só terra boa para plantar as sementes dele? Para distribuir as sementes? Ele falou assim: não, você eu não vou dar semente não, porque você é muito fariseu. Fariseu não merece ouvir. Ele falava, ele pregava na sinagoga, nos templos, e pregava no templo da natureza. Ele não distinguia se aquela pessoa ia ouvir, se a pessoa só queria, e muitas vezes só queria o mesmo, a cura dos seus problemas materiais. A cura da paralisia, a cura da cegueira, a cura da obsessão. Curou, está pronto, não quero mais nada. Eu não quero saber o que ele está trazendo para mim com a sua mensagem do amar, do perdoar. As sementes de Jesus são sementes de amor, porque tudo se resume em amar. Então essas pessoas que vivem à beira do caminho, que as sementes caem na beira do caminho, se vem uma chuva, leva. Se vem um vento, leva. Porque está na beira do caminho. Não vai ficar, mas vai ter um dia. Vai ter um dia, numa outra encarnação, que esse solo já vai ser penetrado por alguma semente. Porque é da lei. A lei do progresso, a lei da evolução. Todos nós vamos evoluir no tempo que nós escolhermos. Não os espíritos, os mentores, os protetores, Jesus. A escolha é nossa. Então, o momento em que nós vamos abrir esse solo, esse terreno para receber uma semeadura, depende de nós. E esses indivíduos que vivem a vida como solos, terrenos, que são à beira do caminho, que não vão receber semente nenhuma, um dia eles vão receber. E o terreno pedregoso? Como será um indivíduo que usa? Aí a gente já imagina, né? São as pessoas endurecidas? Não, não são as pessoas endurecidas. Porque o terreno pedregoso, a semente já penetra, ela germina, mas como não tem profundidade em virtude das pedras, as sementes não têm uma força suficiente para permanecerem vivas. O que é isso? Quem são esses? São os indivíduos que recebem a mensagem. Eu vou dar um exemplo assim, bem da doutrina espírita. Chega na casa espírita. Quando está aberto para aprender, conhecer, acha tudo uma maravilha, né? Porque primeiro é muito bom a gente saber que a vida continua. É muito bom a gente saber que a gente vai encontrar papai, mamãe, filhinho que já foi, marido, o que for no mundo espiritual quando a gente desencarnar.
Então já dá uma alegria imensa na gente. Que é muito bom saber que de repente alguém vem dar uma mensagem, que a gente pode fazer o bem, que Jesus é nosso irmão maior. É tudo maravilhoso. Aí chega André e fala assim: gente, vamos trabalhar? Vamos assumir uma tarefa na casa? Vamos ajudar no passe, na cantina? Vamos lá no SOC? Vamos fazer isso? E aí quando a gente percebe que a gente tem que assumir responsabilidades, não com a casa espírita, mas a partir do momento que a gente começa a se dedicar a algo maior do que só a nossa vida, a gente começa a sair do casulo do eu, do ego, e a se dedicar um pouco mais àqueles que necessitam, seja num SOC, seja na casa espírita, seja na família. Aí vem as tribulações, porque todo mundo tem, né? Aí vem um probleminha, aí a pessoa fala o quê? O centro espírita não resolveu meu problema. O que é que eu estou fazendo no centro se esses espíritos não conseguem nem resolver meu problema com meu marido? Se meu marido me largou, minha mãe foi embora, meu filho foi morar no exterior e eu estou aqui sozinha, largada, abandonada, esses espíritos não fizeram nada. Aí vem o quê? As pedras do caminho. As pedras que não permitem que essas sementes estejam florescendo com força. Porque é muito bom, a gente fica muito animado, mas quando tem trabalho, dá um desânimo. Porque a tal da reforma íntima, eu já falei outro dia, eu ouvi, eu adorei isso. A gente tem que tomar cuidado para ela não virar tortura íntima. Não é para fazer tortura íntima, é para fazer reforma íntima. Dar uma melhorada, né? Às vezes a gente não consegue reformar tudo, mas dá uma repaginada no egoísmo, né? Dá uma melhorada, né? no medo, né? Vamos melhorando na estima, vamos melhorando, porque aí as pedras serão retiradas. Como a gente torna esse terreno que é cheio de pedra fértil? Retirando as pedras, retirando a inação, retirando a falta de proatividade. Isso é pedra. Retirando o medo de doar-se, de amar, de entregar-se, de assumir uma responsabilidade numa tarefa. Retirando esses medos, se debruçando no estudo, nas atividades, e nas atividades também fora da casa espírita, com a família, perdoando, para que essas pedras não sufoquem mais essas sementes. Porque esses indivíduos já perceberam como é bom ouvir com ouvidos de ouvir. Como é bom receber as sementes. Mas dá trabalho. Dá trabalho, tirar pedra dá trabalho. E esse solo só ficará plenamente fértil se essas pedras forem retiradas. Então esses indivíduos, eles também não são maus. Mas a materialidade da vida, a dificuldade da vida, a dificuldade às vezes de assumir alguma coisa, um compromisso, não é com a doutrina espírita, não é com Jesus, não é com nada disso, é com a gente. É assumir o compromisso que eu tenho de melhorar a mim mesmo e não melhorar o outro. Melhorar a mim mesmo. Eu melhorando a mim mesmo, eu sou exemplo. Exemplo é semeadura. Eu também estarei semeando. E a semente que cai sobre os espinheiros? Quem são os espinheiros? Elas nem germinam, porque os espinhos a sufocam. Lembra de Paulo?
que falou: eu tenho ainda um espinho cravado em minhas carnes. Todos nós temos espinhos. Os indivíduos espinheiros, em que a semente não germina, que o espinho abafa e mata a semente, são os indivíduos materialistas, que às vezes são um peso para a sociedade. São indivíduos que não querem nem saber olhar para o lado, que só vivem egoicamente, que pensam apenas em si mesmos, que só querem saber da sua vida, cuidar da sua vida, e vivem a vida na materialidade. Vivem a vida apenas do ponto de vista material. Já sabem que existe algo além, porque ele ouve, ele recebe a semente, mas ele não se interessa. Ele deixa essa tarefa para os outros. Mas espinho machuca. Será que os indivíduos espinheiros, que têm terrenos no seu coração como espinheiros, será que esses indivíduos não vão evoluir? Eles vão evoluir. Porque Jesus falou que nós vamos ficar aqui até que paguemos até o último centil, até que resgatemos. Então, enquanto tivermos espinhos, ficaremos aqui na forja, na lapidação, até serem retirados todos os espinhos. Espinho também da flor. Há plantas espinhosas que têm flores muito bonitas. Vejam os cactos. Tem cactos que têm flores lindíssimas. Então os espinheiros florescerão um dia também. Os espinheiros receberão as sementes, e elas, um dia, quando esses espinhos forem retirados, quando o ser, o indivíduo perceber, e muitas vezes através da dor dos seus próprios espinhos, furando sua própria carne, sua própria vida, a pessoa se transformará através da escola da dor, que é um caminho que nos leva a um aprendizado doloroso, mas a um aprendizado. E a terra fértil, o terreno fértil. Todos nós que ouvimos, que recebemos a mensagem e podemos e desejamos fazer algo com isso, todos nós já estamos aptos a produzir. E aqueles que recebem 30, 60 ou 100 já produzem, também podem tornar-se semeadores. Porque quando nós saímos a semear, quando nós vamos a uma visita no SOC, quando nós fazemos as nossas caminhadas pela valorização da vida e vamos no Alcides e fazemos uma ação social, nós estamos também semeando. Porque nós estamos trazendo pessoas para junto de nós, para seguir esse exemplo, às vezes muito pequenininho, porque nós só podemos produzir 30 ainda, não podemos produzir 60, não temos essa capacidade ainda, mas um dia produziremos. Um dia o nosso solo será tão fértil quanto o de Jesus. Evoluir dá muito trabalho. Às vezes dá até desânimo, porque tem gente que já espera outra encarnação para melhorar alguns aspectos da vida.
Eu sempre gosto de lembrar, a gente não espera, gente. Começa nessa. Porque tem tanta coisa para a gente resolver. Quando a gente descobre uma que tem que resolver, já começa a trabalhar. Porque se você não resolver, mas você já vai com esse defeitinho amenizado. Será que nós, nesta vida, passamos pelo processo de ter em nossa individualidade todos esses tipos de terreno? Será? Numa única existência, nessa encarnação? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque Paulo. Porque nós, Paulo é um grande exemplo, porque nós, num dado momento de nossas vidas, nós somos à beira do caminho. Em determinado momento, por mais educação cristã ou espírita que a gente tenha tido, a gente não quer saber de nada. A gente quer viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não quer. Ou a gente fica sabendo, recebe a sementinha e de repente a gente bica o balde, cansa. Aí nós somos quem? O terreno pedregoso. A gente ouviu, tá bacana, mas a Maria Angélica não me ajudou dessa vez. Vou sair do centro. Esse centro é fraco. Vou procurar outro. Ou então não vou procurar nada. Porque esse negócio de centro não resolve a vida de ninguém. E não resolve mesmo, gente. Ó, desculpa informar. Se alguém veio aqui pro centro resolver, para a casa de Tiago resolver, não vai resolver não. Agora, aqui, a gente vai falar daqui, que a gente está aqui. A gente tem um hospital. A gente tem um suporte espiritual. A gente tem companheiros desencarnados, amorosos, que cuidam da gente. E encarnados também, que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos amparam. A gente tem trabalho para fazer. A gente tem estudo, palestra, passe, reunião mediúnica. A gente tem isso tudo. Mas se a gente entra aqui e vai embora do jeitinho que chegou, não tem Maria Angélica e Tiago que dê jeito junto e nem uma falange disso, daquilo, de guardião, do que vocês quiserem pensar, imaginar, que não resolve. Vai de Jesus ao Oxalá, meu filho, mas não tem jeito se a gente não mudar. Se a gente não mudar, não resolve. Se a gente não tirar as pedras desse terreno, não tem centro espírita que dê jeito. Não tem centro espírita, não tem igreja católica, não tem presbiteriana, não tem macumba forte, não tem. Não tem budismo, não tem. A gente tem que mudar. A gente tem que preparar esse solo. A gente tem que receber a semente nesse solo fértil. Será que em algum momento da vida a gente foi o espinheiro? Que a gente, além de não estar nem aí para nada, a gente só queria saber da gente? A gente cantava aquela música do Traje a Rigor, acho que é do Traje a Rigor. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, só penso em mim. Então, a gente só queria saber da gente, de mais ninguém. Eu não quero que o mundo deixe o mundo para lá, eu vou viver minha vida mesmo. Será que em algum momento dessa vida a gente já fez isso? Já. Vocês pode ser que não, eu já. Com certeza. E será que em algum momento a gente ouviu aquela vozinha falando pra gente: ouça, quem tem ouvidos de ouvir? E a gente ouviu. E a gente decidiu vencer
as nossas dificuldades, os nossos espinhos, as nossas pedras, a semente que cai na beira do caminho, e a gente resolveu preparar esse terreno, abrir esse terreno fértil que todos nós temos. Jesus, o divino semeador, ele veio até nós jogando as suas sementes de perdão, de amor, de compreensão, de cura, de fraternidade, de solidariedade. E ele não perguntava a ninguém se a pessoa queria ouvir, se a pessoa queria mudar. Mas ele falava, vai e não tornes a errar. Ele perguntava, o que queres que eu faça? O cego falou, que eu veja. A mulher adúltera, que estava em erro, ele falou, eu não te condeno, vai e não tornes a errar. Jesus acolhia, ele não perguntava, como ele não olhava, deixa eu ver como é que está esse terreno aí. Você tem espinho? Todo mundo tinha. A mulher adúltera tinha. Quem sabe ela naquele momento de fragilidade não era o terreno que era espinheiro, que pensava só na vida material. Quem sabe Maria de Magdala não foi uma mulher também que tinha o coração como um terreno pedregoso ou um terreno que era espinheiro, mas já tinha ali a possibilidade da semeadura. Ela venceu e tantos outros venceram. Zaqueu era um terreno espinheiro, só pensava na materialidade da vida. Mas quando Jesus entrou na sua casa, ele resolveu mudar. E nós? Jesus está aqui, nesse momento. Ou nós vamos desistir? Ou nós vamos desistir porque está difícil, porque a vida está pesada. Aí a gente olha os exemplos da natureza. E eu ouvi isso outro dia, eu falei, gente, é verdade. A natureza, ela é sábia. Os animais, eles vivem sabiamente. Por acaso, o passarinho fez o ninho, está lá a andorinha, construiu um ninho, chuvarada em Petrópolis, o ninho da andorinha cai, espatifa no chão. Aí no dia seguinte, o João de Barro também fez lá tudo bonitinho, com barrinho e tal, não sei o que, papapá. Fez assim, aí veio uma tempestade, melecou aquele negócio todo, o barro caiu o ninho. No dia seguinte, segunda-feira, tá a dona Andorinha, seu João de Barro no GECAT, pro atendimento fraterno, desistindo de tudo, não vou mais fazer ninho. Deus não foi justo comigo, trabalhei ali com afinco, mas veio a chuva e eu não vou mais fazer ninho. Não, gente, eles não fazem isso. Sabe o que eles fazem? Outro ninho. Eles vão fazer outro ninho. Nós vamos desistir quando vierem as intempéries na nossa vida, quando vier a chuva revolver essa terra, a gente vai desistir? A gente precisa disso, porque as pedras só são retiradas do nosso terreno quando a gente não faz nada. Aí vem as intempéries da vida, para revolver essa terra, para sulcar essa terra, para mexer e tirar a pedra, para o nosso terreno ficar fértil. Com pedra não vai ter terreno fértil. Ela tem que ser retirada.
E se nós não retirarmos por espontaneidade nossa, sozinhos, vai vir uma chuvarada danada para remexer nessa terra. Aí vem a amiga dor. Ninguém está rogando praga aqui não. Mas nós temos duas maneiras de evoluir. Pelo amor. Que coisa boa. Nossas escolhas de amor. Amar aqueles que são difíceis. A gente vai e pede, porque a gente tem que pedir, né, gente? Vocês sabem quem tem que pedir. A pedir com vontade. Pode pedir com vontade. Pedir para Deus é pedir com vontade. Meu Pai, eu nessa encarnação percebi que eu preciso desenvolver a paciência. Paciência da paz. A paciência. A gente pede. Aí Deus, aí vai lá, equipe, programação reencarnatória da Andréia. Vai colocar, eu pedi para desenvolver paciência, vai colocar uma pessoa na minha vida que é um exemplo de virtude. Uma pessoa, vai botar um filho, vou falar filho, né? Vai botar um filho zen, calmo, tranquilo, que você fala, vai escovar o dente, ele vai. Você fala, não deixa o quarto bagunçado, ele não deixa. Gente, eu pedi para desenvolver paciência. Deus, você quer desenvolver paciência, filha? Toma. Aí ele entrega aquela pessoa que é o seu professor de paciência. Porque você vai ter que exercitar aquilo que você pediu. Pai, eu quero desenvolver o amor. Com força. Eu preciso amar. Eu preciso amar nessa vida. Aí o Pai, você pediu, vai colocar na sua vida aquele ser amoroso, gentil, né? Aquele ursinho panda, fofo, né? Que todo mundo ama, que pessoa espetacular. Não, ele vai te dar um professor de amor. O professor de amor é aquela pessoa que você não... Você vai olhar, meu Deus. E ele só diz o seguinte, o professor de paciência, professor de amor, só fala o seguinte pra gente, você tem que tentar dos homens para matar. É professor. É para desenvolver a semente. A gente pediu a semente da paciência, a semente do amor, a semente da compreensão. Aquela pessoa que não entende o que você fala. Você pediu um professor de compreensão. A pessoa não ouve, mas é professor. Aí você vai ter que explicar, você vai ter que ter calma. Porque a gente precisa desenvolver. Não é para ser fácil. Fácil não tem mérito. A gente não aprende paciência. É por isso que a gente tem que reencarnar. Para desenvolver essas sementes que a gente está recebendo. É por isso que a gente reencarna. Porque vai lá, desencarna. Aí a gente vai ficar lá no nosso lar. Aí olha para a cara do Flávio com aquele sorriso, bom humor pra gente, o tempo todo. Aí olha para a cara da Juju, tá lá, ó, linda, linda, fofa, a tia ama. Aí você vai desenvolver o que ali? Se todo mundo, eu falo assim, é igual tá na casa espírita, né? Meu irmão, que bom que você chegou, que você tá aqui. Aí a gente entra na casa espírita, é assim. A Maria Angélica já abraça, o Jupiaçu abraça, um monte de gente vem abraça, os espíritos amigos vem abraça. A gente sai, e os abraços ficam aqui e o obsessor pega lá fora. Aí os abraços ficaram aqui e o obsessor agarrado na gente. Não é ele que agarra, não, é a gente. É a gente. Mas eu quero desenvolver a paciência. Então tá bom. Te dei a semente da paciência junto com o professor. Aí a gente
se realmente desenvolve bem, recebe essa semente, que seja produzindo 30 por 1, mas a gente já vai desenvolver. Vai ter hora que a gente vai querer pegar pelo pescoço, mas a gente não pega. A gente solta, respira, toma água da paz, faz uma prece e segue adiante. Mas a gente está desenvolvendo a semente. Porque é isso que a gente precisa. As sementes foram lançadas. O semeador não erra. E nem escolhe o terreno. Ele sabe que vai jogar semente que vai cair na beira do caminho. Mas ele não está nem um pouco aborrecido com isso. Porque um dia, esse indivíduo que é um terreno que não está nem aí, ele vai querer melhorar. Ele vai querer, algo vai tocar seu coração. Ele vai querer desenvolver essas sementes. Em algum momento das nossas vidas, pensem, reflitam comigo. Nós tivemos vontade de mudar. Nós tivemos vontade de melhorar. Nós engolimos um sapo boi e não brigamos. Ó, mas tem que engolir. A perninha não pode ficar para fora, não. Porque se ficar para fora, dá problema. Então, engolir com vontade, faz a digestão e vai. Porque senão dá problema. Né? Porque aí o sapo fica entalado, aí você puxa aí, vem com tudo. Né? Vem a família toda. Então a gente, em algum momento da nossa vida, a gente quis desenvolver uma semente. Seja no momento de dor. Oh, mas está doendo muito. Não dá. Eu tenho que modificar isso, porque eu não aguento mais sofrer. Muitas vezes é assim que a gente resolve desenvolver. O amor, a paciência, virtudes que já estão em nós, porque as sementes, elas nos foram entregues no momento em que nós fomos criados. Jesus vem aqui só para lembrar, mas essas sementes já estão em nós. No momento em que nós fomos criados, nós passamos pela loja de Deus e recebemos todas essas sementes gratuitamente, amorosamente, pelo Pai. E temos esses mensageiros abnegados, amorosos, que estão nos auxiliando a retirar as pedras, a retirar os espinhos, a desenvolver o solo fértil, tornar aquele solo infértil num grande solo fértil. Basta para isso que a gente decida deixar as sementes germinarem em nossos corações. Para a gente encerrar, um poema de Rabindranath Tagore, psicografado pelo Divaldo. Lugar de amor. Em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso, profundo. Em toda criatura permanece um mundo santo e ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de ternura. Há no abismo de toda a alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo o coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda vida há lugar para vidas, como em toda alegria paira uma suave melancolia, pronunciadora de aflição. Há, porém,
um lugar em mim, na ilha dos meus sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia, para brindar-te, meu Senhor. Vem, meu amado, Rei e Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção, e toma desse estranho e solitário país, reinando nele e o iluminando com as tuas claridades celestes, para que feliz eu avance até o desfalecer das forças no teu serviço libertador. Vem, Jesus, ao meu recanto e faze da minha vida um hino de serviço e por ti uma perene canção de amor. Jesus nos abençoe.